Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz vos seja multiplicada, né? Eu sou Rosane Paula e eu tô aqui fazendo o estudo deste livro. Vamos dar continuidade aqui nos capítulos 9, 10 e 11, já está terminando. Então vamos lá, direto ao assunto, sem muita frescura, porque eu sei que a gente tem uma vida corrida. Então, aqui no capítulo 9 diz assim: contrastes entre as duas alianças, do autor E.W. Kenyon, né, que fala que aliança de sangue. Então, na antiga aliança, a palavra expiação significa cobrir. Essa não é uma palavra do Novo Testamento. Ela não aparece no grego do Novo Testamento. Por quê? Porque o sangue de Jesus purifica, em vez de apenas cobrir. A primeira aliança não removia o pecado, ela apenas cobria. Vamos abrir aqui um parêntese. Por que ela apenas cobria o pecado? Porque naquela época as pessoas eram mortas espiritualmente. O Espírito Santo de Deus vinha sobre os reis, o sacerdote e o profeta. Não vinha sobre a congregação, digamos assim, daquela época. Então, ele vinha sobre essas três categorias: rei, profeta e o sacerdote. Porque as pessoas eram mortas espiritualmente, então quem habitava nelas era o diabo. E aonde está o diabo, o Espírito Santo de Deus não pode habitar. Então é uma coisa assim que muitas pessoas às vezes têm até medo de dizer, mas a realidade é essa, porque elas estavam separadas de Deus. Então por isso que Deus deu a aliança, né, a Abraão, desde lá atrás, né, a Noé, e veio Abraão, né, e ele prometeu ali várias coisas para Abraão, né, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Por isso que quando eles oravam sempre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, por causa da aliança. Então, a antiga aliança, ela não dava vida eterna ou novo nascimento. Ela dava a promessa das coisas, né, que viriam. Ela não dava a comunhão com Deus. Ela dava um tipo de comunhão com Ele. Quer dizer, tinha o intercessor, que era o sacerdote, né? Ela dava proteção a Israel como nação, ela supria suas necessidades físicas. Deus era aquele que curava Israel, ele era o provedor e o protetor de Israel. O rei Davi, né, o jovem Davi na época, depois ele tomou posse lá como rei, né, do trono, quando chegou o momento dele. Davi foi a única pessoa que ocupou os três cargos, né, digamos assim, de profeta, de rei e sumo sacerdote. Porque Davi, ele era uma pessoa tão apaixonada por Deus, tão maravilhada por Deus, que, por exemplo, tem um texto lá, não me lembro aonde agora a referência, que Davi coloca a arca, Davi manda fazer a tenda e coloca a arca ali embaixo da tenda, e ao redor dela todo Israel estava ali para adorar ao Senhor. Então Davi, ele trouxe para aquela época aquilo que nós vivemos hoje. E ali, né, Deus, ele poderia até ter matado aquelas pessoas por causa da presença dele e do poder dele, mas ele não fez isso porque Davi, ele ocupava esses três cargos, né? O de rei, de profeta e também de sacerdote. Ele foi o único da antiga aliança que conseguiu isso devido à comunhão com Deus. Olha como é importante a nossa comunhão com o Senhor. Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 2, quer dizer, diz assim: o sangue, né, da época de touros e de bodes não purificava a consciência, não removia a consciência de pecado. Então a inferência aqui é de que há um sacrifício que remove a consciência de pecado. Então o sacrifício de Jesus Cristo na nova aliança, ele removeu essa consciência de pecado, né, do homem, para que o homem se apresentasse diante dele sem culpa e sem condenação. Então a primeira aliança, ela foi selada pelo sangue, né,
pelo sangue de Abraão, que foi a circuncisão. Deus sacrificou um animal. A nova aliança ela é selada com o sangue de Jesus Cristo, o Filho do próprio Deus. E aqui finalizando o capítulo 9, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, como é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Já no capítulo 10, um estudo de Hebreus, um novo mediador. Sob a primeira aliança, o sangue de touros e bodes só purificava ou santificava a carne. Mas o sangue de Jesus Cristo é para purificar a nossa consciência de obras mortas, a fim de que possamos nos apresentar sem condenação na presença do Deus vivo. Quer ver uma coisa interessante? Quando alguém comete algum erro dentro de certas congregações, às vezes ela fica ali no banco, Parece até aqueles meninos na escola, fica no banco de castigo, Vai ficar lá 3 meses no banco, Outros ficam mais. Porque tem líderes que se acham mais superiores do que Deus. Mas olha, o sangue de Jesus, quando você se arrepende, ele te purifica no mesmo instante. Quando você se arrepende de todo o coração, você não precisa ficar 2, 3, 4, 5, 10 meses nessa palhaçada que muitos falam não, viu? Não precisa. Desde que você se arrependa de todo o coração, o sangue de Jesus, ele tem poder para te purificar dessa consciência de obras mortas, ok? Então, a razão pela qual o homem precisa de um mediador é porque ele perdeu a sua posição com Deus. Ele não tem uma base por meio da qual possa se aproximar de Deus. O homem natural é realmente um fora da lei. O capítulo 2 de Efésios descreve a triste condição da humanidade, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quer dizer, o homem, ele precisava de um mediador na antiga aliança, e na nova aliança, o nosso mediador se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas sob a nova aliança, os nossos pecados não são cobertos, eles são removidos. Vou repetir, eles são removidos. De fato, eles são remidos. A partir desse momento, é como se nunca tivesse existido. O impedimento que havia entre o homem e Deus era a transgressão de Adão. Capítulo 11. O sacrifício único. O sacrifício único que Jesus fez pôs fim à matança de animais e o ato de levar o sangue para o Santo dos Santos. Este foi o fim da cobertura dos pecados. Depois de ter feito a purificação dos pecados, de uma vez por todas, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Essa foi a oferta de uma vez por todas, pôs fim aos bodes expiatórios que levavam o pecado embora. Entenderam? Então, por isso que hoje a consciência que nós devemos ter é a consciência de sermos filhos de Deus, de tomarmos posição, diante de Deus como filhos, com autoridade contra as obras do diabo para desfazê-la, porque aquele que tem essa consciência de filho, como a mesma consciência que Jesus tinha quando ele estava aqui na terra, o diabo não pode mais te paralisar, o diabo não pode mais colocar na sua mente que você é incapaz, que você não sabe nada, ou tentar colocar em você novamente o espírito do medo, porque o medo é um espírito, ele não é um sentimento. Por isso que nós devemos nos apegar cada vez mais nesses últimos dias nas verdades da palavra do Senhor. Não fiquem, amados,
muitos vão ser enganados. Muitos vão achar, ai, eu estava na igreja. Ai, eu estava na igreja, eu orava, eu intercedia, eu participava do culto disso, do culto de senhoras, do culto daquilo, de não sei o quê, blá, 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 blá. Por que que muitos vão ser enganados? Porque só vivem com certas campanhas, que isso não está na Bíblia. A palavra campanha, amados, ela somente significa um acampamento, e um acampamento militar. Entendeu? Não tem nada a ver com essas campanhas que muitas pessoas aí inventam para te prender, para paralisar você, para você não compreender as verdades espirituais. Você tem que fazer, como eu fiz, igual os crentes de Bereia. Porque, por exemplo, um papa ou um padre, né, quando você vai à igreja católica, que eu já fui há anos atrás, algumas vezes, você recebe ali na entrada um folheto, aquele cronograma do que vai ser falado ali. Só que você tem que ir além, tem que saber se aquilo dali é a verdade. Amados, eu congrego na igreja Verbo da Vida, e não é porque os líderes aqui, eu sei que são pessoas instruídas, eles estudam muito, mas mesmo assim, amados, eu vou atrás. Eu vou atrás, e principalmente na nossa época que estamos vivendo hoje, nesse mundo, porque fizeram a separação da política e da igreja, por isso que está essa bagunça aí. E esse ano nós temos que aprender a votar. Fizeram essa separação, ai, nós não nos envolvemos com isso. Aonde não tem a luz, há trevas. Aonde não tem sabedoria, há ignorância. E a gente tem que estar ligada, amados. Esse ano é um ano, se o mundo está de olho no Brasil, são coisas muito mais sérias que nós podemos pensar ou imaginar. Por isso que nós não devemos estar amarrados em certas doutrinas de homens, sendo levados a doutrinas de homens, porque muitos vão ser enganados. Ó, minha irmã, e tem pastores aí que eu vou lhe dizer uma coisa, que vai entregar as ovelhas para o anticristo. Se você não despertar para as verdades espirituais, meu amigo, te orienta, se liga, porque o negócio é muito sério. Olha, eu tenho 18 anos de cristã, quantas e quantas vezes estou vendo a hora aqui que eu tenho que ir para a igreja, tenho que ir para o culto. Quantas e quantas vezes, amados, eu quero dizer para vocês, eu deixei de comer, deixei de fazer unha, tá? Deixei de fazer um monte de coisa para comprar meus livros. Muitas coisas. Porque eu faço igual os crentes de Bereia. Agora vai chegar aí 2 Bíblias para mim que eu comprei, que são Bíblias voltadas realmente para o texto original. Eu já vim orando, aí eu vi uma jornalista, né, colocando no Instagram dela. Eu falei, olha que interessante. Quando chegar eu vou mostrar para vocês. Porque nós temos que buscar, amados, a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque, meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Mas por que faltou o conhecimento? Porque muitos líderes não estão ensinando a verdade para o povo. Entendeu? Muitos líderes estão indo por todo o vento de doutrina. Só que aí o que você tem de fazer? Buscar conhecimento. Porque nos últimos dias, né, a glória do Senhor encher a terra, o conhecimento de Deus enchendo a terra. E nós, amados, é que temos essa responsabilidade de buscar. Então, gostaria de deixar essa reflexão aqui para vocês, amém? Tchau. Boa semana para vocês, uma semana abençoada, que Deus proteja vocês, guarde a sua casa e pare de falar que você vai sair para trabalhar e não sabe se volta. Aí é que você pode não voltar mesmo, entendeu? Porque o Salmo 91 fala, se o Senhor, o Salmo 91, cadê? Diz assim, deixa eu pegar aqui. É porque eu gosto dessa versão aqui. Eu tava na minha mente com outra versão. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso,
desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do passarinheiro, né? Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Essa aqui é a versão King James atualizada. Eu gosto muito dessa versão aqui. Amém? Então, boa semana para vocês, uma semana abençoada, que Deus os guarde, que os livre do mal. Você vai sair de casa e vai voltar, porque o Deus é o Todo-Poderoso. Se você confiar nele, grandes coisas ele com certeza fará por ti. Amém? Se firma na palavra do Senhor, viu?